Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Vamos repetir? Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 5. A própria Bíblia também ensina a exercer discernimento espiritual em primeira a epístola aos Coríntios. Paulo escreve que o espiritual julga bem todas as coisas. O espiritual julga bem todas as coisas. 1 aos Coríntios 2, 15. E no Evangelho de São João, Jesus disse: julgai segundo a reta justiça. Julgai segundo a reta justiça. São João 7, 24. Portanto, Mateus 7, 1 fala contra o julgamento hipócrita. É contrário, não contra o discernimento baseado na verdade e na justiça. Amados e preciosos ouvintes, nós estamos em uma série de palestras falando sobre o julgamento. O julgamento. O que é o julgamento? Como se efetua o julgamento? E qual é o sentido do julgamento? Quando nós abordamos algo real, falamos de algo real, não é um julgamento. Agora, o julgamento, ele depende de acusação, testemunha, promotoria, advocacia, jurado e juiz. Agora, eu não posso ser um acusador, eu não posso ser, como acusador, eu não posso ser o mesmo defensor, eu não posso, como defensor, ser o mesmo promotor, eu não posso, como promotor, ser o mesmo jurado, e eu não posso, como jurado, ser o próprio juiz. Cada peça do quebra-cabeça, ela tem o seu efeito. Mas muitas das vezes nós nos tornamos acusadores, promotor, advogado, jurado e juiz. Mas todos os leitores
autores da Bíblia, tanto da Bíblia como da mensagem do profeta de Deus para esta era. Jesus nunca julgou e nunca condenou ninguém, nem o próprio diabo foi julgado e condenado por Jesus. Por quê? Porque ainda não é o tempo. Um dia ele será julgado. Um dia ele será julgado, será condenado e será lançado na prisão. Mas ainda não aconteceu. Ele será manietado, ele será amarrado. Não destruído, mas preso, amarrado. Agora o profeta diz, ensina aqui, quando Satanás for preso, for amarrado, não quer dizer que ele vai ser lançado em um pavilhão, será recolhido em um prédio, trancado com 7 chaves. Ele é espírito. Que prisão poderia segurar o espírito? Nenhuma. Ele não será amarrado, acorrentado com a corrente feita pelo homem. Que corrente vai segurar o espírito? Não. Mas o profeta diz que ele será amarrado, manietado, preso, porque ele não vai encontrar um ser humano na face da terra a quem ele possa usar. Porque os eleitos não estarão mais na terra. Os pecadores já estão todos no pó da terra, mortos na sepultura. Aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram a oportunidade do Evangelho, morrerão todos, estarão no pó da terra. Aqueles que de bom grado aceitaram o Evangelho, serão tirados da terra. Satanás vai percorrer toda a terra. Ele não vai encontrar uma igreja vazia, ele não vai encontrar um bar, ele não vai encontrar um mercado, ele não vai encontrar nada na terra que ele possa usar. Ele não vai encontrar um homem violando uma mulher, ele não vai encontrar um mentiroso, ele não vai encontrar um assassino, ele não vai encontrar instrumento que ele possa usar. E usar para quê? Contra quem? Ele estará em uma solitária, solidão, sozinho. Ele vai percorrer o mundo de ponta a ponta. Ele não vai encontrar mais nenhum ser humano, porque ambos estão na sepultura. Esta é a prisão que Satanás vai enfrentar. Mas antes dele ir para esta prisão, a noiva do Senhor Jesus Cristo, a esposa do Senhor Jesus Cristo, estará no palácio com ele. Porém, sabe você que ele está revelando os segredos dos corações dos homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem, a parte da própria palavra, poderia revelar os segredos do coração? Hebreus 4:12.
sinal profetizado pelo William Marrombranda, o último sinal de Deus para a humanidade na terra, seria o mesmo sinal que ele efetuou para Abraão e Sara. Quando ele, com as costas viradas para a tenda, ele discerne os pensamentos de Sara lá na tenda atrás dele. Marrombranda diz: esse é o último sinal para o eleito. Agora eu quero chamar a atenção dos meus amados, preciosos ouvintes, irmãos, vocês que gostam de conectar cabo solto, vocês que amam a abertura da palavra, vocês que amam discursar sobre a abertura do seno, vocês que amam pregar, falar sobre Deus em carne humana, vocês que amam falar sobre a abertura do livro, vocês que amam pregar e falar sobre a terceira puxada, eu quero chamar a atenção, a sua atenção, e levar você para as Escrituras e para a mensagem do profeta de Deus para esta era. Quando aqueles 3 anjos descem para visitar Abraão, eles descem, eles têm uma ceia junto com Abraão, lava os pés, come com Abraão, dois deles descem para Sodoma, um para tirar Ló e suas filhas de Sodoma, e o terceiro fica com Abraão, fazendo promessa para Abraão. E quando ele termina de fazer a promessa para Abraão, ele desaparece. Ele sai de cena. Agora, no mesmo tempo que ele está fazendo a promessa para Abraão, Sodoma e Gomorra está em chama, queimando. Ló e suas 2 filhas já estão fora, estão no deserto, estão lá na caverna. Praticando incesto. Agora, Abraão não é o tipo da noiva. Abraão não é o tipo da noiva. Ló também não é o tipo da noiva. Embora eles eram parentes, tio e sobrinho, mas não é o tipo da noiva. Abraão representa os pentecostais. Ló representa aquele grupo que não faz parte da noiva, nem tampouco faz parte dos pentecostais.
E notamos que cada um deles recebeu um anjo. Todos os leitores, pregadores da mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marlon Branham sabe, prega, ensina e sabe. Isso é ensinado até nas escolas dominicais das crianças. Que aqueles 3 anjos representavam William Branham, Billy Graham e Oral Roberts. Todos eles sabem. Agora, quando Billy Graham e Oral Roberts descem para Sodoma para julgar, para tirar Ló de Sodoma e para queimar Sodoma, William Branham fica discernindo os pensamentos da Sara, da velha Sara pentecostal. Agora, não era o homem Billy Graham, não era o homem Oral Roberts, não era o homem Branham, mas o ofício, o ministério. E todos eles foram enviados para a era pentecostal. Nós não estamos mais na era pentecostal. William Branham foi levantado para a era pentecostal. A igreja era para ter subido no rapto na era pentecostal. Mas como Israel rejeitou a Moisés e a mensagem de Moisés, os pentecostais rejeitaram William Branham e a mensagem de William Branham. Mas quando os pentecostais, quando Israel rejeita Moisés e a mensagem de Moisés, dentre Israel sai um pequeno grupo guiados, dirigidos, liderados por Josué e Caleb. Foram os que atravessaram o Jordão e entraram na terra prometida. Quando os pentecostais rejeitam o mensageiro, o profeta William Branham, e a tua mensagem, dentre eles sai um pequeno grupo, um remanescente, liderado pelo Espírito Santo, que representa Josué, e marcharam em direção à Palestina. Nós, aquele pequeno grupo lá, que nasceu no deserto, que não foi liderado por Moisés para entrar à terra prometida. Eles não viram Moisés brigando, lutando com o faraó. Eles não viram o mar vermelho se abrindo, engolindo os incrédulos. Eles não viram os anjos trazendo maná
Porque eles nasceram no deserto. Eles nasceram após a rejeição da mensagem de Moisés e do ministério de Moisés. Quando aqueles 3 anjos descem para visitar Abraão e Ló, Sodoma e Gomorra recebem o seu juízo, o seu castigo. Abraão e Sara ouvem o anjo, ouve a mensagem, a promessa que eles traria a semente. Agora Isaac e Rebeca, eles só ficaram sabendo, eles só tomaram conhecimento de que o seu pai, Abraão, o seu sogro, ele era sogro de Rebeca e pai de Isaac, haveria comido com aquele anjo. Eles só ficaram sabendo que aquele estranho discerniu o coração da sua mãe Sara, lá dentro da tenda, com as costas viradas para a tenda. Por história, Abraão contava a história para ele. Aqueles que viveram na comunidade de Abraão, que estava lá e assistiram, contaram para ele. Mas eles não estavam lá. Isaac não fez parte daquele quadro. O pequeno grupo hoje da noiva hoje, ela não esteve lá quando a igreja viu Deus em carne humana. Nós não estivemos lá quando a igreja comeu o novilho com o anjo. Nós não estávamos lá quando ele virava as costas para a congregação e discerniu o que estava acontecendo na congregação. Não estávamos lá. Nós só ficamos sabendo por história. Nós não fizemos parte. Mas o segredo é quem está representando Isaac e Rebeca hoje. Após 40 anos ter se passado de Abraão comendo carne, comendo novilho com Elohim, após 40 anos, lá estava Isaac, tornando-se esposo de Rebeca.
quadro tão maravilhoso, tão lindo, tão belo, é que o Eliezer, o Damasceno, ele nasce na propriedade de Abraão. Quem sabe era filho de alguma escrava, de alguma empregada de Sara. Ele nasce e cresce na casa de Abraão, a ponto de que quando Deus faz a promessa do filho para Abraão, do herdeiro para Abraão, ele chegou a acreditar, pensar que quem seria o herdeiro dele seria o Damasceno Eliezer. Mas Deus disse: não, seu herdeiro será um filho vindo através de Sara, de você e Sara. E nós nos tornamos herdeiros do Filho que veio através da igreja pentecostal. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que aquele mesmo Eliezer, que quem sabe correu atrás do bezerro para apanhar o bezerro, matar, sacrificar, tirar o couro, preparar o alimento para aqueles 3 homens comerem com Abraão. Foi o mesmo Eliezer que lá na frente, 40 anos lá depois, vai buscar uma esposa para Isaac. O mesmo. Agora, vamos tomar por tipos. Vamos tomar por tipo. Lá estavam aqueles 3 anjos que desceram para Abraão, na mensagem discernindo o corpo do Senhor. No parágrafo 90, o irmão Brana fala. O irmão Brana faz o quadro em que Deus toma 3 punhados de pó. O primeiro, ele cria um corpo para Miguel e disse: Miguel, vem cá, entra aqui. Miguel tornou uma teofania material, homem, como Adão lá no livro de Gênesis. Aí toma o segundo punhado e diz para Gabriel: Gabriel, vem cá, entra aqui. Lá estava Gabriel, o segundo punhado de pó, o segundo homem. E Deus colocou um espírito dentro de cada um daqueles corpos. A irmã Brana disse: ele pega o terceiro. E o terceiro, ele cria um corpo para ele próprio, no qual ele veio e entrou. Ali estava 3 teofanias, 3 homens, que podia ser visto, tocado, falar, comer. E eles descem para Abraão.
Miguel, Gabriel e Elohim. E a cena se repete novamente para os pentecostais. Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Agora, ambos já se foram. Ficaram na história. Tanto o Billy Graham, como o Oral Roberts, como o William Branham. Seus ministérios foram avassaladores. Chacoalhou o mundo. Mas ambos ficaram na história. Não estão mais no tempo presente. Continuando com o nosso raciocínio, Paulo nos diz em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Hebreus 4:12. A palavra está operando para o que foi enviada. A palavra está operando para o que foi enviado. Porque ela, a palavra, está cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus. A palavra que está presente de novo na igreja nesta última era, como um sinal final, procurando livrar as pessoas do caminho que conduz ao juízo. Ao caminho que conduz ao juízo. Porque aqueles que o rejeitam, a palavra já tem entrado no juízo, crucificando-lhe de novo. Hebreus 6:6. Crucificando a palavra de novo. E recaíram seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus. Eu expus ao vitupério Jesus sendo crucificado pela segunda vez. A primeira vez, um homem pregado no madeiro. Esta foi a primeira crucificação de Jesus. A segunda crucificação foi a rejeição da palavra. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, ali eles estavam crucificando a palavra, rejeitando, duvidando a palavra.
Quando os antediluvianos rejeitaram Noé e a mensagem de Noé, eles estavam crucificando na palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós. Quando Israel rejeita Moisés e a mensagem de Moisés, eles estavam crucificando a palavra do dia. Quando eles crucificaram o Senhor Jesus, ali já não foi só a palavra, o verbo. Eles crucificaram a ele fisicamente. E quem crucificou a Jesus, quem rejeitou a palavra durante todo o percurso da história da humanidade, foram os religiosos, aqueles que tinham que estar do lado da palavra. Os evangélicos estão fazendo o mesmo que eles fizeram durante toda a história da Bíblia, crucificando a palavra hoje. Olha a arapuca que o diabo está armando e colocando eles dentro. O diabo está despertando eles. Cuidado com o comunismo. Não apoie o comunismo. Aí, para se fortalecer contra o comunismo, eles fazem uma união e unem todas as religiões para lutar contra o comunismo, orar contra o comunismo, jejuar, pregar contra o comunismo. Mas o comunismo não é uma ameaça para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o comunismo tomar conta do mundo, a igreja já foi arrebatada. Agora haverá uma falsa união de religião, de igreja. Eles se tornarão um só, com um só objetivo: lutar contra o comunismo. E eles terão um cabeça, um presidente sobre eles. É o anticristo. E o anticristo não tem nada a ver de comunismo. O anticristo é religioso. Fala sobre santidade, mas nega o poder dela. Onde todos darão a mão de companheirismo, a marca da besta. Porque a marca da besta tem dois efeitos: na testa e na palma da mão. Na testa é na mente, é você crer, aceitar. Na palma da mão é dar a mão de companheirismo e dizer: somos um só, somos irmãos. Aí você está marcado com a marca da besta. Quem levou ao Senhor Jesus Cristo para o Calvário e pregou ele no madeiro? Foram os religiosos, os pregadores do evangelho do seu dia. Anás, Caifás e outros. E quem está seduzindo o povo hoje, a descrer da Bíblia, a descrer do Senhor Jesus Cristo,
São os próprios pregadores, com uma doutrina que não condiz com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, Paulo disse que a palavra veio em poder, como também em voz. A palavra de Deus, ela age em poder, tanto em poder como em voz. Mas o que é que nós temos hoje? Só voz, mas não temos poder. Aonde está o poder da palavra hoje na vida dos pregadores da igreja? Aonde? Aonde nós estamos vendo hoje os pregadores, as igrejas hoje, repetindo aquilo que os apóstolos fizeram? A palavra sendo pregada, em realidade demonstrou a si mesma como uma espada inflamejante e aguda. Foi as consciências dos homens, e como bisturi tirou as enfermidades e libertou aos cativos por onde quer que fosse. Aqueles crentes primitivos saíram pregando o evangelho, a palavra, e Deus confirmou aquela palavra com sinais. Deus confirmou aquela palavra com sinais. Mas por que nós temos tanta pregação hoje e não temos sinais? O pecador entra pecador e sai pecador. Do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Quando o anjo aparece para Gideão, eu gosto muito dessa frase, e chama Gideão de um varão valoroso, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão não foi embarcando no primeiro impacto, não foi falando língua, não. Gideão fez um questionamento para o anjo. Ele disse: se Deus é conosco, aonde estão todos os seus milagres? Porque se não tem milagre, não tem Deus. E aonde Deus está, tem milagre. Porque Deus está conosco. As mulheres continuam cortando seus cabelos, usando pintura, maquiagem, usando roupa de homem, quando a Bíblia é o contrário. Porque os homens continuam mentindo, adulterando, prostituindo, enganando, traindo as mulheres. Porque os pregadores estão mais interessados em ganhar dinheiro do que lutar pelas almas. É um sinal de que Deus já tem nos abandonado há muito tempo. Que seguiram os enfermos foram curados, demônios foram expulsos e falaram em novas línguas. Isso foi a palavra em ação. Essa palavra nunca tem falhado na boca dos cristãos. Esta palavra nunca tem falhado
na boca dos cristãos. E nesta última era está aqui em forma maior e mais forte que antes, na verdade, na verdadeira noiva da palavra. O pequeno rebanho, o pequeno rebanho, não é no grande, frutuoso rebanho, mas no pequeno. Eles batem no peito para dizer: este ano nós batizamos 10 mil pessoas. O ano passado nós batizamos 50 mil pessoas. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Você está descendo pecador seco nas águas e levantando ele pecador molhado. Mostre a Bíblia para ele nega a Bíblia em tudo. Começando no batismo lá de Atos 2:38. Vocês que são apenas uma pequena minoria, vocês que são apenas uma pequena minoria, mantenha-se com a palavra, encha suas bocas e seus corações dela, e algum dia Deus lhes dará o reino, o seu rosto como o sol. Seu rosto era como o sol, quando em sua força resplandece. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Porque Jesus só levou os três: Pedro, Tiago e João. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Fé representada em Pedro, esperança representada em Tiago, amor representado em João. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui com o Senhor. Se o Senhor quiser, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olhares terrenos, visão terrena, revelação terrena. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai, em quem eu habito. Escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levanta-vos, levantai-vos, e não tenhais medo.
E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Moisés e Elias já tinham desaparecido, só estava ali Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Guarde esta frase. Senhores pregadores da mensagem do profeta William Branham, atente para esta frase. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falará de João Batista. Mateus 17, do 1 ao 13. Agora, em Mateus 16, 28, Mateus 16, 28, o qual está antes de Mateus 17, 1 ao 13. Jesus havia dito, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem em seu reino. Cabe a nós termos a sensatez de entender, compreender o plano de Deus. Cabe a cada um de nós. Não ficarmos atrás de especulação. Mas termos a verdadeira e genuína revelação da palavra de Deus. Deus abençoe a cada um dos meus amados, preciosos irmãos e ouvintes, que sempre nos acompanha nas nossas programações. Irmã Vera Floriano, lá em São Carlos, São Paulo.